Neste vídeo iremos tratar do CPC-01 e a redução ao valor recuperável de ativos, também conhecido como impairment. A título de curiosidade, esse pronunciamento foi extraído da norma IAS 36, que trata do Impairment of Assets, ou em português, perda de valor de ativos. Quando a avaliação de perda deve ser feita? Sempre que houver alguma indicação de que seus ativos perderam significativamente a sua representatividade econômica. Vejam no exemplo abaixo que esse trator ele perdeu a sua representatividade econômica durante os últimos anos. A seguir, veremos os principais indícios ou trigger events indicados no CPC-01. Verifique se o valor de mercado do ativo diminuiu sensivelmente. Por exemplo, um imóvel perto de uma área de desabamento. Verifique se houve mudanças significativas no ambiente em que opera a empresa ou no qual o ativo é utilizado. E se existem estudos internos que indiquem que o desempenho econômico do ativo será abaixo do esperado. Veja no gráfico em anexo que existe uma queda drástica de vendas e que isso pode ser um indício de que os ativos perderam a sua representatividade econômica. Verifique se existem evidências de obsolescência ou dano do ativo, e se a administração planeja descontinuar, reestruturar, baixar ou até mesmo deixar um ativo inativo. Veja se o valor contábil do patrimônio líquido da entidade se tornou maior do que o valor de suas ações no mercado. Note nesse gráfico que as ações estão caindo de preço e que esse é o item mais fácil de análise, pois o valor de mercado das ações pode ser verificado facilmente e ser comparado com o patrimônio líquido. O último item que devemos avaliar é se as taxas de juros do mercado tiveram aumento significativo. O aumento de taxa de juros pode ser um indício de que o investidor passará a pedir um retorno maior sobre o investimento e que isso pode ser um indício de que ações e que outros ativos de longa duração perderam a sua representatividade econômica. Agora vamos falar de valor recuperável. O CPC define que o valor recuperável é o maior valor entre o preço líquido de venda e o seu valor em uso. Caso um desses exceder o valor contábil do ativo, não haverá desvalorização e nem a necessidade de estimar o outro valor. Um outro conceito importante é que o valor recuperável deve ser estimado para cada uma das unidades que geram caixa. Se isso não for possível, a empresa deverá avaliar o valor recuperável da unidade geradora de caixa a qual o ativo pertence. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Para melhor visualização, imagine a determinação da unidade geradora de caixa para uma fábrica de veículos. O ideal seria se houvesse uma avaliação individual para cada máquina, mas isso pode ser inviável devido ao grande volume de máquinas, tempo e custo incorrido para fazer essa avaliação individual. Veja que a empresa pode analisar o seu negócio por unidade de negócio, como por exemplo, um segmento de carros populares, ou ainda analisar a fábrica como uma unidade geradora de caixa. Nas demonstrações contábeis da companhia Suzano, entendemos que a empresa analisa o seu negócio dividindo seus segmentos de celulose de mercado e papéis. Veja que no segmento de papéis existe uma subdivisão entre papel cartão, não revestidos e revestidos. Não está explícito nas demonstrações contábeis, mas podemos imaginar que a empresa pode considerar para cada um desses segmentos uma unidade geradora de caixa. Ou seja, esses segmentos possuem ativo imobilizado, intangíveis, goodwill e outros ativos na qual o teste de impairment será aplicado. O exemplo a seguir foi extraído das demonstrações da Petrobras. Nas demonstrações financeiras está explícito como a empresa segrega o seu ativo imobilizado, intangível e demais ativos por unidade geradora de caixa. O EIP significa exploração e produção de petróleo. Depois temos a unidade de abastecimento, gás e energia, até chegarmos na unidade de biocombustível da Petrobras. Conforme mencionamos anteriormente, cada unidade geradora de caixa pode conter ágio por rentabilidade futura, ativos intangíveis de vida útil indefinida, que podem ser avaliados todas as vezes que houver indícios de impairment e, no mínimo, anualmente. Para ativo imobilizado e demais ativos de vida útil definida, a análise deve ser feita somente se existirem indícios de perda,
Esses indícios devem ser acessados no mínimo a cada data de balanço. Por exemplo, companhias de capital aberto devem fazer essa análise trimestralmente durante as suas ITRs. Se houver a necessidade de impairment, o ágio deverá ser o primeiro item a ser baixado e os demais ativos entram na sequência, sendo que a desvalorização será alocada proporcionalmente para cada ativo. A seguir, veremos um fluxo geral do processo de avaliação que nasce desde o valor recuperável até o provisionamento para perdas. Não se preocupe com a velocidade dessa apresentação, pois será recapitulado no fim. Para fins de estudo, utilizamos um ativo pertencente ao grupo de ativo imobilizado. O preço de venda desse equipamento, após as despesas de venda, é de 90 mil. O valor em uso projetado por fluxo de caixa descontado é de 89 mil. E com isso, devemos utilizar o preço de venda de 90 mil, pois é o maior entre os dois valores. O valor contábil líquido desse equipamento é de 95 mil. E assim chegamos na provisão de 5 mil reais. Algumas coisas importantes aqui, pessoal. Note que utilizamos sempre o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso, e que se ele for menor do que o contábil, nós temos que fazer uma provisão para perdas. A seguir, nós iremos detalhar um pouco mais esse processo, mas vamos falar primeiramente sobre qual é a forma de apurar o preço líquido de venda. Veja no ranking abaixo que a melhor forma, a campeã, é o contrato de venda formalizado. Isso é a melhor indicação de preço de venda. Se não houver essa opção, o preço poderá ser obtido a partir do valor de negociação em um mercado ativo. Somente não esqueça de excluir as despesas necessárias para a venda desse ativo. Como exemplo abaixo, utilizamos o site da Web Motors para avaliar o preço de mercado de um automóvel. Como última opção, o preço pode ser baseado na melhor informação disponível. Tome o cuidado para documentar bem esse processo de análise, pois não pode haver uma superavaliação do ativo e, ao mesmo tempo, o CPC não permite utilizar o preço abaixo do valor usual de mercado, como se o ativo tivesse que ser vendido para uma liquidação judicial ou quitação de dívida emergencial. O valor em uso pode ser apurado para uma unidade geradora de caixa e até um equipamento individual que conseguimos projetar as suas entradas e saídas de caixa. O primeiro passo é calcular a projeção do fluxo de caixa, devidamente aprovado pela administração, e o CPC recomenda adotar um período de 5 anos para essa projeção. O CPC não permite nessa análise melhorias de desempenho ou futura reestruturação que não está formalmente compromissado. O objetivo aqui é utilizar a capacidade de produção atual do equipamento. O CPC não permite a utilização de efeitos de atividades financeiras, como juros sobre empréstimos ou aplicação financeira, e entradas ou saídas de recursos relacionados com o imposto de renda. Para essa análise, geralmente é utilizado o EBITDA, pois além dos juros e impostos, devemos incluir a sua depreciação e amortização que não tem efeito de caixa. O EBITDA ou LAGIDA, em português, significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, e trata-se somente de apurar a geração de caixa do negócio. A taxa de desconto deve ser a taxa de retorno que o investidor pediria para um investimento similar, mais os riscos específicos desse equipamento. Essa taxa de desconto deve ser sempre antes dos impostos, ok? Sendo realista, essa taxa de desconto é muito difícil de ser estimada e para isso o CPC traz duas opções que são muito interessantes e que podem ser utilizadas nessa avaliação. O primeiro delas é o custo médio ponderado de capital, determinado pelo uso de técnicas específicas como o CAPM. Existe um vídeo específico sobre CAPM no meu canal do YouTube. Uma outra opção é a utilização da taxa de empréstimo que a entidade teria se fosse financiar esse mesmo ativo no mercado financeiro. Ok, agora vamos fazer uma revisão para recapitular o cálculo. O maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso será o valor recuperável. No nosso exemplo, o preço de venda foi maior, mas o valor em uso poderia ter sido maior do que o preço de venda.
Se o preço recuperável for menor do que o valor contábil, teremos uma provisão. No nosso exemplo, encontramos uma provisão de R$ 5.000. Mas se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, então não haverá provisão e nem a necessidade de calcular o outro indicador de valor recuperável. Nesse exemplo, não seria necessário calcular o valor em uso, pois o preço de venda de 90.000 já é maior do que o valor contábil de 70.000. Agora iremos tratar do último assunto relacionado com o reconhecimento de perdas. Como deverá ser o reconhecimento dessas perdas? Se o valor recuperável do ativo for menor do que o valor contábil, a diferença existente entre os valores deve ser ajustada pela constituição de provisão para perdas, que é uma conta redutora do ativo. Se esse ativo tiver sido reavaliado no passado, então a contrapartida deve ser debitada na reserva no patrimônio líquido. Se o ativo nunca foi reavaliado, deve-se debitar o resultado do período. É importante ter em mente que uma provisão somente poderá ser revertida total ou parcialmente quando anteriormente foi debitada, seja por resultado ou reserva. Para finalizar, lembre-se dessa placa de trânsito proibindo a reversão quando estiver relacionado com goodwill. Em resumo, ao provisionarmos para perda o ativo por expectativa de rentabilidade futura ou goodwill, ele nunca poderá ser revertido. Espero que esse vídeo tenha ajudado com esse tema e agradeço se puder curtir o vídeo. Você não paga nada e irá ajudar na divulgação do canal.